Antes do vídeo começar, gostaria de deixar claro que o canal não apoia, muito menos compactua com o tema aqui apresentado esse vídeo, e sobre uma curiosidade histórica e não sobre ideologia política. Há muito tempo atrás eu tinha feito um vídeo, né, mostrando o mapa que eu tinha feito da vitória alemã na Segunda Guerra Mundial no Age of History 2, o link do vídeo tá aí na descrição, porém, né, como esse inscrito aí falou, eu não ensinei a criar o mapa, portanto, meus amigos, hoje lhes apresento o tutorial de como criar o mapa do Terceiro Reich no Age of History 2. Lembrando, esse vídeo aqui é baseado no vídeo do Vídeo Mapas, eu vou deixar o link do vídeo dele, né, do canal dele, da série que ele fez sobre esse tema aí, na descrição do vídeo. E no mais, vamos começar aqui sem muita enrolação. Bom, então vamos lá, né, vamos aqui já editar o mapa da Segunda Guerra Mundial, certo? Que eu já corrigi aqui os erros do desenvolvedor. Inclusive eu criei esse mapa aqui adaptado para 1939. Se vocês quiserem que eu ensino ele, então deixem aí no vídeo 70 likes, eu ensino, beleza? Então já vamos começar aqui. Bom, antes de saber como a Alemanha venceria a Segunda Guerra Mundial, a gente tem que saber o porquê ela perdeu a Segunda Guerra Mundial. Faz sentido, certo? Então vamos lá, quais foram os principais motivos que levaram à derrota alemã? Bom, vamos lá, número 1, a Itália. A Itália é o aliado mais inútil que existe. Número 2, o Japão, porque por mais que o Japão fosse um aliado forte, ele está muito longe da Alemanha, e a falta de coordenação do eixo levou a essa derrota. E o número 3, que na minha visão é o principal motivo, a falta de inteligência do cara de bigodinho. Na moral, ele era muito burro. Quem invade a União Soviética sem antes neutralizar o Reino Unido? Na moral. Enfim, bom, vamos lá. Então como que a Alemanha poderia vencer? Bom, para começar, tudo deveria acontecer como na nossa realidade, porém com algumas pequenas mudanças, beleza? E eu vou ensinando a gente a criar o cenário nisso. Bom, primeiramente, né, o que aconteceria seria como na nossa realidade. Os países bálticos e a Polônia seriam divididos pela Alemanha e pela União Soviética. A diferença nessa realidade é que Hitler iria diretamente para cima dos aliados e imediatamente, né? Ou seja, ele não esperaria o tempo que ele esperou de 4 meses. Até porque, para quem não sabe, depois que a Alemanha derrotou a Polônia, Hitler esperou 4 meses para poder mover a sua primeira ação na Europa Ocidental. E isso foi um grande erro, até porque ele perdeu muito tempo que seria precioso na Operação Barbarossa depois. Porque aí o ano estaria antes do inverno, em 1941. Sendo assim, a Alemanha iria imediatamente para cima da Dinamarca e da Noruega, né? Então você pode colocar lá a capital da Dinamarca como Nuuk, na Groenlândia, e remover a Noruega. O mesmo aconteceria com a Bélgica, Holanda, Luxemburgo e França, com a Alemanha indo imediatamente para cima desses países. E, bom, vamos lá, você também não pode esquecer de colocar aqui, ó, pra Bulgária, a província de Dobrit, da Romênia, e colocar certinho aqui essas fronteiras. Só que não precisa colocar certinho ainda, porque eu ainda vou ensinar como que você vai fazer as alterações futuras. Então, beleza. A guerra se sucederia como? A Alemanha iria com tudo pra cima dos países da Europa Ocidental, iria cercar os aliados em Dunkerque, mas diferente do que o Hitler fez na nossa realidade, onde ele ordenou com que as tropas alemãs não avançassem em Dunkerque, nessa realidade as forças alemãs avançam com tanques e capturam os aliados em Dunkerque. Para quem não sabe, Hitler conseguiu cercar, né? A Alemanha conseguiu cercar os aliados em Dunkerque. Lá tinha todo o exército expedicionário britânico e também grande parte do exército francês, que ficou totalmente cercado. Porém, em vez da Alemanha avançar e capturar esses soldados, os mesmos conseguiram evacuar para a Inglaterra. Sendo assim, nessa realidade, a Alemanha captura esses soldados e o Reino Unido fica sem muitos soldados profissionais para defenderem a Grã-Bretanha. Bom, o resto sucederia normalmente, né? Com a França aí caindo e sendo dividida em duas. Pode colocar as Índias Orientais Neerlandesas para a Holanda e colocar a capital deles lá em Jacarta, beleza? Porém, como Jacarta ainda vai ir para o Japão, eu recomendo que vocês coloquem Paramaribo, lá no Suriname. E a capital da Bélgica, vocês podem mover ela lá para Kinshasa, no Congo, na África, beleza? Bom, prosseguindo, remove o Luxemburgo e coloca aqui a capital da França em Vichy. E coloca a França como um país fascista, beleza? Beleza, assim o mapa da Europa vai ficar dessa maneira. Bom, o primeiro fator que fez a Alemanha perder seria a burrice de Hitler. Então, nessa realidade, Hitler seria um pouquinho mais inteligente e mandaria as forças alemãs capturarem os aliados em Dunkerque. Dessa maneira, a gente vai para o segundo ponto, que seria a Itália. Mussolini também era outro que não tinha grandes neurônios. Então, ele faria um acordo com a Alemanha, onde apenas em 1942 a Itália entraria na guerra, porque o país tinha uma indústria sucateada. Era tão sucateada que a Itália chegou a perder para o Reino Unido
de 30 mil soldados. A Itália, em uma batalha no Egito, estava com quase 200 mil soldados e eles perderam para 30 mil britânicos. Isso foi extremamente prejudicial para a Itália, que pretendia conquistar o norte da África. Além disso, é claro, né, a Itália não tinha uma indústria, como eu já falei, não tinha uma indústria capaz de competir e ela só atrapalhou invadindo a Grécia, invadindo o Egito, enfim. Só teve que fazer a Alemanha dividir ainda mais o seu exército. Então, nessa realidade, o que aconteceria seria que a Itália não entraria imediatamente na guerra, ganharia territórios em tratados com a Alemanha, né, as regiões perdidas na unificação e a ilha da Córcega, é a Sardenha, né, não é a Córcega, ganharia também a Tunísia e lá na África subsaariana o de Djibouti. Beleza, seria assim que a Itália ganharia até entrar na guerra oficialmente. Bom, beleza, a guerra se sucederia como? Seria basicamente batalhas entre a Alemanha e o Reino Unido. Bom, aqui tá mais uma das burrices que o cara de bigodinho cometeu. Bom, o ministro da guerra da Alemanha, ele pediu para Hitler construir 200 submarinos para a Alemanha. Hitler falou que isso era um gasto desnecessário. Aí que tá, depois que a guerra acabou, o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, ele escreveu no seu livro, né, que o maior medo dele eram os submarinos alemães, que eles realmente colocavam em risco a defesa da soberania da Inglaterra. E a Alemanha na época tinha menos de 30 submarinos. Imagina o que não teria acontecido se eles tivessem 200 submarinos e ainda as forças de Dunkerque tivessem sido capturadas. E nessa realidade, graças a esses fatores, eu não me espantaria de ver uma invasão alemã ao Reino Unido. Vale lembrar que nessa realidade, a Alemanha também faria um acordo com a França de Vichy, onde os mesmos ganhariam colônias em troca de apoio para a invasão do Reino Unido. E o mesmo aconteceria com a Espanha, que nessa realidade entraria na guerra, já que Franco só não entrou na guerra porque a Alemanha não teria conseguido invadir o Reino Unido. Com a invasão alemã ao sul da Inglaterra, os britânicos fugiriam para o Canadá. Então você pode colocar a capital deles em St. John's, provavelmente. Beleza, nessa realidade então, a guerra sucederia com a Alemanha ocupando as ilhas na Europa. Com o mapa ficando basicamente assim, com Hitler sendo o senhor absoluto da Europa Ocidental, e os Estados Unidos provavelmente ocupariam a Groenlândia. Para poder, é claro, né, manter a ilha como estado tampão entre o Reich alemão e a colônia britânica no Canadá. Bom, beleza, agora sem o Reino Unido no caminho, com uma Itália mais industrializada, o que faltaria para a Alemanha conseguir vencer essa guerra seria basicamente o Japão colaborar. E bom, o Japão nessa época ele estava descendo o louco na Ásia. Com até o início de 1941, grande parte ali, né, da China, incluindo a Manchúria, Menjiang e partes da costa, já estando sob controle do Japão. Assim, os japoneses fariam um acordo com a Alemanha, onde, assim como foi na nossa realidade, eles ocupariam a Indochina francesa, e a Tailândia entraria para o eixo dessa maneira, ganhando alguns territórios que antes eram da Tailândia, antes da colonização francesa, assim como também foi na nossa realidade. Bom, o que a gente teria que mudar aqui em questão é o ataque a Pearl Harbor. Nessa realidade, o Japão ele só atacou Pearl Harbor porque os Estados Unidos estavam cortando o suprimento de petróleos ao Japão, né, pelo motivo do Japão estar invadindo a China. Então, nessa realidade, o que aconteceria seria que a Alemanha iria prosseguir com a guerra. Com a entrada da Itália, os mesmos iriam ir para cima da África. E com a capturação do Canal de Suez, não seria difícil a manutenção das colônias italianas, sendo assim grande parte do território britânico na África seria dominado, assim como países como o Iraque provavelmente se juntariam ao eixo e ocupariam sim colônias britânicas. Dessa maneira o eixo teria grandes suprimentos de petróleo e poderia exportar esse petróleo para o Japão, não sendo assim tão necessário o petróleo americano, sendo assim o ataque a Pearl Harbor nunca acontece e o Japão se junta ao eixo na invasão contra a União Soviética. Então a guerra sucederia com a Operação Félix, que foi, né, para quem não sabe, uma operação da Alemanha que ela tinha planejado para invasão em massa dos países do Oriente Médio. E assim, então, no início de 1942, a Itália e eu creio que até mesmo a Espanha entrariam oficialmente na guerra, já que a Espanha queria entrar na guerra, porém os mesmos cederam não, né? Eles solicitaram para a Alemanha como condição ao entrar na guerra que a Alemanha deveria ceder para eles o Marrocos e o antigo Camarões. E, é claro, né, os alemães não queriam perder relações com a França de Vichy e, portanto, não aceitaram. Só que nessa realidade, a França de Vichy já ganharia outros territórios do Reino Unido, né, em acordo com a Alemanha. Portanto, eu não me espantaria de ver uma entrada espanhola nessa guerra ao lado, é claro, da Itália. Sendo assim, você pode remover a Iugoslávia e remover a Grécia e adicionar esses territórios à Itália. Bom,
eu creio que a Alemanha iria querer a Eslovênia, porque era uma área repleta de germânicos, e o restante da Iugoslávia seria mesmo da Itália. Porém, eu também creio que a Bulgária teria algumas pretensões territoriais em regiões da Grécia. Então pode colocar aí para Bulgária essas regiões aqui que eram deles, né? Há um tempo atrás, durante a independência do país. Quer dizer, coloca só uma província mesmo que era deles aqui, né? Alexandrópole, antes da Primeira Guerra. Bom, beleza. Bom, a Espanha iria imediatamente tomar Gibraltar e sem Gibraltar os britânicos perderiam o Mediterrâneo. Consequentemente, a ilha de Malta cairia para os italianos, assim como a ilha do Chipre. Bom, nessa realidade, vale lembrar que a França de Vichy também faria campanhas contra os britânicos na África, ficando assim com esse fenomenal território, porém a Espanha também ganharia os seus respectivos territórios, né, que eram o atual território do Marrocos. Para quem não souber qualquer fronteira, por favor me pergunte, né, vindo até aqui, e o território da antiga colônia alemã do Camarões, onde, prestem atenção, onde vocês teriam que colocar aí, né, todo o território atual de Camarões e mais algumas pequenas províncias, além, é claro, de partes da Nigéria, beleza? Totalizando assim. Bom, com isso, a Operação Barbarossa começaria em questão de pouco tempo, e eu acredito numa divisão do Irã entre a Alemanha e a União Soviética. E vale lembrar que o Iraque viraria um país fascista, fantoche, ou da Alemanha ou da Itália. E a Itália provavelmente prosseguiria com a invasão da Arábia Saudita, que sempre foi um sonho do Mussolini. Porém, eu não acredito que ele faria isso ainda, porque ele ainda tinha que manter tropas na região para apaziguar essas regiões do Oriente Médio e também para prosseguir com a invasão da União Soviética. Sendo assim, o Iraque seria provavelmente dividido ao meio, já que os soviéticos sempre quiseram uma passagem para o Oceano Índico, que também serviria como estado tampão entre a Índia e a Alemanha. E, é claro, né, a Itália continuaria avançando sem muita dificuldade nos territórios do Reino Unido na África. Bom, assim, no início de 1942, antes do inverno, começaria a Operação Barbarossa, e ela teria diversas frentes. Bom, a primeira frente, né, seria com as frentes da Alemanha, onde eles iriam focar uma frente no norte, focando a capturação de Stalingrado e dos países bálticos, a frente de exército centro, que capturaria a Bielorrússia e partiria diretamente para Moscou, e a mais importante de todas, a frente de exército sul, que tinha como pretensão capturar os campos agrícolas da Ucrânia e posteriormente o Cáucaso e até mesmo Stalingrado. Porém, nessa realidade, como o eixo tinha forças no Oriente Médio, provavelmente seria criado também duas novas frentes. Uma que partiria de Teherã até as repúblicas do sul da União Soviética, e outra que partiria, né, do norte do Irã rumo à invasão da Península do Cáucaso. Bom, península entre aspas, né? Isso aqui não é muito bem uma península. Mas enfim, os italianos também ajudariam muito, porém eu creio que a Itália focaria um pouco mais no Oriente Médio, lembrando que a Itália teria uma indústria gigantesca aqui. Bom, os japoneses eles focariam uma frente partindo da Manchúria até Irkutsk, invadindo a Mongólia para isso, outra frente focando ao norte do Baikal, partindo do norte da Manchúria, e outra frente que capturaria Vladivostok e seguiria até o norte. Bom, após tudo isso, né, eu creio que lá por 1944 a União Soviética cairia. Lembrando que países como a Finlândia, por exemplo, também entrariam do lado do eixo, né, a guerra. Assim, é claro, como provavelmente o Afeganistão. Bom, assim a União Soviética cairia e se renderia posteriormente. Dessa maneira, os japoneses provavelmente capturariam o restante da China com esses recursos que teriam na Sibéria, que eles ainda não tinham descoberto. E a Índia seria dividida ao meio, com uma invasão alemã por um lado e uma invasão japonesa pelo outro lado. Bom, nessa realidade, então, países como Portugal provavelmente entrariam na guerra no final para conseguir alguns despojos na África, que Salazar sempre quis. Assim, a África do Sul acabaria por se render na guerra. Os Estados Unidos, vendo isso, entrariam na guerra. Porém, nessa realidade, como os Estados Unidos ainda não estavam na guerra, eles não teriam desenvolvido a bomba nuclear. Dessa maneira, provavelmente o eixo tentaria tratar com países latinos a entrada deles na guerra, como Brasil, Argentina, México e etc. E bom, eu acredito que países como Guatemala, México, Brasil e Argentina aceitariam para ganhar despojos na América Latina. Bom, a Argentina provavelmente iria ganhar as Malvinas, o Brasil as Guianas, a Guatemala ia recuperar o Belize e o México despojos nos Estados Unidos. Sendo assim, né, depois da queda da África, da Índia e com a campanha massiva do Japão no Oceano Pacífico, ocorreria provavelmente uma invasão à América do Norte, com a Alemanha começando pela Groenlândia e partindo para o Canadá, e o Japão através do Alasca.
Com o México entrando na guerra e a manutenção de tropas do eixo na Europa rumo ao México, o mesmo serviria para o Brasil, seria impossível os Estados Unidos se defenderem em tantas frentes com tantos desembarques. E, assim como o Canadá, os Estados Unidos cairia. Sendo assim, o Reino Unido e os Estados Unidos se renderiam com uma vitória massiva do eixo. Bom, a Espanha ganharia apenas os territórios que eu já demarquei. Portugal, porém, como eles entraram na guerra e ajudaram um pouco na África, eu creio que Salazar teria o que ele sempre quis e assim o mapa cor-de-rosa poderia ser solidificado com Portugal conseguindo, né, aí os seus despojos unificando a Angola a Moçambique. A França de Vichy nessa realidade ganharia muito mais colônias e depois da invasão aos Estados Unidos eles invadiriam a Libéria, já que a Libéria é um território protegido pelos Estados Unidos. Além disso, diversas outras colônias britânicas, como por exemplo Maurício, seriam anexadas pela França ao redor do mundo. Outros exemplos seriam, né, as ilhas francesas as ilhas britânicas no Mar do Caribe, que seriam em grande parte incorporadas à França de Vichy, eu creio, né, aí como a Jamaica, por exemplo, devido à entrada francesa aí para ajudar o eixo. Porém, no real, a França seria muito prejudicada na guerra. A Romênia ganharia de volta todas as regiões que havia perdido anteriormente, né? Ou seja, Moldávia, Bessarabia e algumas partes ali a mais da Ucrânia, porém eu não acredito que chegaria até Odessa. Tá, a Alemanha, por outro lado, conseguiria, né, o que sempre quis e formar um enorme Reich na Europa. Para quem não conseguir fazer as fronteiras, você pode colocar tranquilamente as fronteiras da Europa para a Ásia. Além, é claro, né, aqui no Cáucaso você basicamente coloca todo o Cáucaso. Eu acredito que a Turquia continuaria neutra. Bom, eles também teriam vários estados fantoches, né, que seriam comissariatos do Reich, como o Irã, o Afeganistão, que provavelmente teria entrado na guerra e ganhado alguma pequena região, o Paquistão e o Cazaquistão, né, que teria ali basicamente todos os países, né, do centro da Ásia, que eu acho que não seria dividido, já que é uma região muito grande, sem população e etc. Além que na África eles anexariam o Congo da Bélgica e manteriam a África do Sul, com as fronteiras atuais somadas a Suazilândia e Lesoto, como um estado fantoche também. E Portugal eu acho que anexaria, né, a região da Bechuanalândia, a atual Botswana. Além, é claro, que na América do Norte os alemães dividiriam todo o continente com o Japão, né? Se você inclusive quiser ver mais de perto aqui as fronteiras, já vou dar um zoom pra você, mas qualquer coisa me perguntem nos comentários. Os Estados Unidos dividiriam com o Japão a região, além de que o México pegaria de volta Texas, Novo México e esse estado aqui que eu esqueci o nome. Bom, além disso, a Guatemala pegaria de volta Belize, as Ilhas Caimán. O Brasil anexaria as Guianas, as Ilhas Britânicas de São Gonçalo Álvares e Tristão da Cunha e a colônia na Namíbia, na África. A Argentina anexaria as Ilhas Britânicas que ninguém liga aqui no sul, né? As Malvinas e as Sandwich do Sul. Além de que o fascismo se espalharia pelo Uruguai, Paraguai, Argentina, Brasil e todos esses países que eu já citei aqui. Bom, a Itália conseguiria formar um império romano que sempre quis, né? Mais ou menos ali na verdade. Eles provavelmente fariam um acordo com a França para pegar essa colônia deles no Oriente Médio, manteriam o Iraque e a Arábia Saudita como estados fantoches, invadiriam inclusive essas colônias britânicas, iriam até as Seychelles, anexariam até a Tanzânia, uma grande linha na África, e pegariam partes aqui também da Península Balcânica. E por último, mas com certeza não menos importante, teríamos o Japão, que teria um império extremamente diverso, né? Nunca foi o foco do Japão anexar grandes territórios, o que eles queriam era fazer vários estados fantoches, até porque a Ásia é muito populosa. Eles não teriam pego toda a Sibéria, eu acredito que seria criado uma grande república siberiana, onde os alemães mandariam muitos judeus, inclusive, embora. E, bom, os japoneses não pegariam toda a Sibéria, até porque na época ainda não era descoberto recursos na região e era um território muito grande, difícil de se comunicar e sem ninguém morando lá. Bom, eles na verdade queriam vários estados fantoches fascistas, né, como a Mongólia, Xinjiang, Xibei, uma China, Menjiang, Manchúria, uma Índia fascista controlada pelo Japão, Tailândia, que também seria um estado fantoche. Eles anexariam todas as ilhas da Oceania ali, inclusive, com exceção, é claro, do Timor-Leste e das Ilhas Francesas e também da Ilha de Páscoa. E, além disso, é claro, né, os japoneses eles não teriam invadido o Tibete, Nepal e o Butão, que seriam países neutros aqui, beleza? Até porque eles também são muito separados pela Cordilheira dos Andes e a cidade de Tianjin continuaria pertencendo à Itália também.
Bom, pessoal, foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês discordam de alguma coisa ou acham que tem algum erro no vídeo, por favor, deixa aí nos comentários. Eu quero agradecer muito aqui pelos 1000 inscritos que eu bati semana passada. E no mais é isso, o especial de 1000 inscritos não deve demorar muito pra sair, vai sair depois que eu terminar a série da Itália. E foi esse o vídeo, galera, e até a próxima, beleza?